Juan Camilo Rodríguez pregunta, ¿cuándo un alumno se convierte en discípulo? Formalmente, aluno se converte em discípulo quando ele faz a cerimônia de Jukai. Essa é a forma. Vamos dizer, naquele momento, ele escolhe o professor, é colocado dentro da linhagem e o professor lhe diz que criou uma relação com ele. Ele está dentro da linhagem. Nós dizemos, por exemplo, no meu caso, sou o 95º na linhagem desde Shakyamuni Buda, na nossa linhagem. E agora você é 96º. Você aceita esta linhagem completamente? Aí o aluno responde, aceito. E então ele recebe seu rakusu. Isso é uma relação formal. Se um aluno quer trocar de professor na escola Soto Zen, depois que ele fez um rakusu, ele tem que pedir ao professor que o recomende a um novo professor. E, por exemplo, no Daisenji, se algum aluno de algum outro professor pede para vir para o Daisenji, mesmo que seja de outra tradição. Este ano mesmo, um aluno que era do budismo tibetano pediu para mim para passar para o Soto Zen e para ser meu aluno. Eu lhe pedi, você é aluno há vários anos no Lama, então você deve escrever ao Lama tal para que o Lama escreva uma carta recomendando que eu aceite você. Senão, não posso aceitar. Essa é a etiqueta que ocorre dentro do Soto Zen para alunos. Não é? E é mais sério ainda entre alunos da mesma escola. E se o professor diz, não posso recomendar este aluno, ele não será aceito por outro professor. Dificilmente isso acontecerá, porque isso criará um atrito entre os professores, né? Um desconforto entre os professores. Tem que haver sempre uma recomendação para tanto. E acho que isso ilustra a seriedade do momento em que o aluno aceita a condição de discípulo. Isto é do ponto de vista formal. Agora, do ponto de vista interno do coração, essa entrega tem que ser profunda. Se não for realmente profunda, melhor não fazê-la. Porque o professor assume responsabilidade sobre o aluno e o aluno assume responsabilidades com o professor, quando essa relação se torna uma relação mestre-discípulo. Sensei, como trabalhar o desafio de silenciar a mente e a fala vazia? Como enfrentar o desafio de silenciar a mente e a fala vazia? A única coisa que posso recomendar a esse respeito é faça zazen e quando tiver dúvida, não fale. Espere. Pode ser que você não entenda algo que seu professor ensinou. Aguarde 2 anos antes de realmente chegar a ele e dizer, professor, eu não aceitei aquilo, por favor, me explique melhor. Pare para digerir, pensar, amadurecer. Durante algum tempo, a dúvida pode ferver em sua mente. Mas, passado certo tempo de prática, as perguntas e dúvidas se dissolvem, sozinhas. Essa é uma experiência muito comum. No início, os alunos têm muitas perguntas, mas com o tempo,
não, nem lhes ocorrem mais as perguntas. A maneira de distinguir isto é a questão dos preceitos. Os preceitos servem de guia. Nós, se temos confiança no mestre, sabemos que ele quer nosso bem. E mesmo que não entendamos, devemos seguir as orientações, se elas não se chocam com os preceitos. Isso é que é bastante importante. Os preceitos são muito claros. Os preceitos morais são muito claros, os preceitos de virtude. Então, as orientações do mestre têm que ser orientações que têm a característica das orientações de um pai. Agora, se você estiver junto a um mestre e receber instruções que ferem os preceitos, na realidade, não deve ficar nesse lugar. Porque um verdadeiro mestre não vai pedir a você que fira os preceitos morais. Sensei, os Kwans são praticados atualmente para leigos? Sim, os Kwans são praticados para leigos, sim, a critério do mestre e quando ele achar necessário. Não é apropriado você chegar até o mestre e pedir, por favor, me dê um Kwan. Na escola Soto, não. Na escola Rinzai é completamente diferente o procedimento. Mas na escola Soto isso não acontece. Você deve aguardar que seu mestre ache útil lhe dar um Kwan para meditar. Sí, ¿cómo sabe el maestro que se ha equivocado o que debe cambiar la manera de pasar la enseñanza si el discípulo debe ser obediente y no puede oponer resistencia? O discípulo não pode opor resistência, mas ele pode perguntar ao mestre tudo o que ele precisar saber. E as respostas do mestre são sempre lógicas, devem ser sempre claras, assim como os próprios Kwans indicam. Não há grande dificuldade, ao meu ver, quanto a isto. Como fica a relação entre mestre e discípulo quando se já tem um mestre e é enviado ao mosteiro de outro mestre? Quando você está no mosteiro de outro mestre, você se apresenta como aluno de tal mestre. E o mestre do mosteiro em que você está como visitante o tratará como visitante. E não interferirá nos ensinamentos que você, ou nas orientações que você recebeu dentro da sua linhagem. Mas quando você estiver em outro lugar como visitante, você simplesmente deve obedecer todos os costumes daquele local e todas as maneiras daquele local. Os monastérios têm diferenças entre cerimônias, rituais, maneiras de fazer as coisas. Não são todos iguais, tem pequenas diferenças. E então nós, em cada lugar, seguimos a mesma regra dos romanos, né? Em Roma, como os romanos. É isso que acontece. Mas não há interferências do tipo, seu mestre lhe disse isso e eu vou lhe dar uma outra instrução. Isso não ocorre. Sí, pregunta Mariana si la relación maestro-discípulo es apenas para monjes o también para laicos. Aqui no Ocidente, se a relação entre mestres e discípulos é só para monges ou também para leigos,
No Ocidente, os leigos que fazem os votos são discípulos do mesmo modo que os monges. As regras para os monges são mais rígidas do que para os leigos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no Daisenji, na organização aqui no Brasil, os meus alunos, se eu digo a um monge que ele deve fazer uma determinada tarefa, ele tem que assumir a tarefa, mesmo que ela seja pesada para ele. Mas um leigo pode dizer: eu tenho tal obrigação familiar, eu tenho tal problema e agora não posso, e eu sempre vou dizer: sim, compreendo. Porque o centro, a parte principal da vida do leigo, do laico, é a família, seus compromissos com a família, seus compromissos sociais, com o trabalho. Esse é o centro da sua vida. Para o monge é diferente. O centro da sua vida é o Dharma, a sua relação com seu mestre. Ele se tornou monge porque coloca o Dharma em primeiro lugar, à frente de todo o resto. Essa é a principal dificuldade para se tornar monge.